tudo que Deus manda do alto é bom, né? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Quantos querem ouvir a palavra de Deus de amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 4. Livro de Lucas, capítulo 4. Falta a paz da irmã André. Se tiver assistido aí, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, está trabalhando à noite. Então hoje vai ser a nossa irmã Daiane, que vai ser a porta-voz, amém? Amém. Louvado seja Deus. Acostuma, né, irmão? Acostuma com alguém ser o porta-voz, meu irmão. É bom ser, eu vou deixar você estreito hoje. Mas deixa ser para a próxima, amém? Louvado seja Deus. Livro de Lucas, capítulo 4. Quantos gostam de Bíblia? Deixa eu ver. Glória a Deus. A gente vai ver um versículo só não, vamos saltear pela Bíblia. Vai entender algumas coisas aqui nesta noite, amém? Amém. Para mim, a única coisa que edifica num culto é os louvores e principalmente a palavra, amém? Amém, Jesus. Todas as vezes nós vamos estar no culto racional a Deus. Sendo racional, nós não somos tomados da nossa razão. A gente não perde o raciocínio. Tem lugares que já ouvi falar, pregadores pregam, você pergunta para ele e fala, não sei que Deus me tomou, que eu nem sei o que eu fiz. Isso aí é outra coisa, não é Deus não. Porque quando Deus te toma, você sabe tudo que você está fazendo. Verdade, Deus. Amém? Amém. Uma vez pegava um congresso da igreja do pastor Benedito. Era 3 dias de congresso. Deixaram para pegar no último dia. Eu participei dos 2 primeiros. Primeiro dia do congresso não teve palavra. Se estiver assistindo, eu sei que está gravando. Posso até dar o nome. Pastor Sidney, japonesinho. Só leu um versículo, começou a falar em línguas estranhas e bateu o lencinho na Bíblia. Gritar e pular, e gritar e pular. Parece que aquilo contagiou. Festividade. Mais de 100 pessoas. Aí todo mundo começou também a pular, falar em estranho, com a mão na cabeça do outro. Eu ali em cima do altar olhando e falei, eu não estou conseguindo se conectar. Aí ele é japonês. Do olho fechado, de vez em quando ele fazia assim para mim, ó. Aí chegava perto, entra no mistério, varão. Falava bem baixinho, eu não estou sentindo nada. Mas no último dia, trouxe uma palavra de reconstrução de Neemias, foi tremendo. Aí sim, no final do culto, gostoso é isso. Quando você chega no final do culto, quando você pega uma palavra expositiva, que todo mundo consegue entender, a palavra falou comigo, principalmente aquela parte que é sinal que prestou atenção. Aí chega no final, você pergunta, como foi o culto? Não sei, só sei que foi só poder. Foi pentecostal. Amém? Livro de Lucas, capítulo 4. E vamos ler o versículo 16. Ó, a gente entendeu um pouco. Nós vamos falar de Jesus, amém? Alguma coisa similar ao início do seu ministério. Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou em um dia de sábado, como era o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Versículo 17, Madaiane. Segura. Foi-lhe dado o livro. Ele levantou para ler. Só que ele não lia. Ele não lia o que ele queria. Alguém pegava o livro e dava para ler e falava, é aqui que você vai ter que ler. Pode continuar. Quando Admiso achou o lugar em que estava escrito. Pode ir. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar
Ó, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E enrolando o livro, entregou-o ao ministro. Entregou a quem? Ministro. E assentou-se. Ó, que pregação curta é essa? Só lê um versículo, pronto, já resumiu, já finalizou a mensagem. E entregou ao ministro e assentou-se, e o olhar de todos da sinagoga estava sobre ele. Então começou a dizer, ó, assentou-se e começou, quem sabe, a pregar sentado. Aí ele começou a explicar, aconteceu isso aqui hoje. Podemos assentar. Aleluia a Deus. Jesus, um dos inícios do seu ministério, eu quero que todos aí abram a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, e do versículo 21, só para ficar pontuado algumas coisas aí. 3, 21. Marcos. Jesus, já no início do seu ministério, algumas vezes, a princípio, a Bíblia vai dizer, onde ele fora criado, ele entrou numa sinagoga, nós vemos aqui agora, no dia de sábado. Só que quando ele entra na sinagoga, a sinagoga tinha um rito judaico, que era honroso quando chegava algum judeu, rabino, novo na sinagoga, Roqueira. Eles davam-lhe a oportunidade para que ele pudesse pregar, porque os que estavam ali há muito tempo estavam pregando, então se tornava um alvo corriqueiro. Então, quando chegava alguém meio que diferente, eles davam-lhe a oportunidade. E tendo aqueles senhores de idade, sacerdotes da sinagoga, barbudo, cabelo branco, já de muito tempo, quando chega Jesus com 31 anos ou 33 anos, não sei a data específica, o que eles observam? Vê que ele entrou na sinagoga e lá de cima da tribuna, como muitos chamam, um começava a contar com o outro, comentar com o outro, quem sabe. Vamos pôr ele para pregar hoje. Vamos ver como que ele se sai. Querendo dar a palavra para a própria palavra. A Bíblia vai dizer que ele chega na tribuna, ele é convidado, ele chega, ele cumprimenta, quem sabe, os que estão ali assentados. Só que a Bíblia vai dizer que a hora que chega no momento da palavra, aleluias, alguém que está ali, o ministro que está ali, ele vai naquele monte de livros que tinha de porções da Torá, das paraxá, que são porções, ele seleciona, ele escolhe, fala, eu vou pegar essa aqui, que essa é a da semana. Livro de Isaías, capítulo, se não me engano, 60 ou 61. Aí ele traz para Jesus e diz assim, olha, você vai ter que pregar aqui, nesse capítulo e nesse versículo. Meu Deus. Mas eu estou com vontade de pregar algo que Deus manda. Ou quem sabe ele quer dizer, eu estou com vontade de falar aquilo que... Não, aqui você vai ter que pregar o que nós queremos e do jeito que nós queremos. Jesus fala, tudo bem, me dá a porção, eu vou ler. Aí ele abre a porção e está escrito assim, olha, o livro de Isaías, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Glória a Deus. Porque ele me ungiu para pregoar as boas novas. Glória a Deus. Para libertar os cativos das prisões, para libertar, para curar e para salvar. Para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que ele pega o livro, que eles desenrolavam o pergaminho, ele enrolou todo o livro, entregou na mão do ministro, um dos principais da sinagoga que ele estava, entregou na mão dele, falou, pô. Aí alguém olha para ele e fala, vamos ver como que ele vai pregar agora. E ele se assentou calmamente e começou a dizer, hoje se cumpriu essa profecia. Glória a Deus. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Ele me ungiu para pregoar as boas novas. Aleluia a Deus. Para libertar os cativos da opressão, para trazer cura aos enfermos,
Aí todos que ali estavam, Luiz, começaram a olhar para ele. E já começaram a maquinar no coração. Já tentaram armar uma cilada para matá-lo. Na pregação, os que estavam na sinagoga estavam maquinando algo contra o Senhor. Meu Deus. Pô, estou muito difícil. Ele começou a pregar alguns versículos. Quando chega no versículo 28, a mensagem dele está fluindo. A mensagem dele está Fluindo. Quando chega no versículo 28, o que está escrito aí, Valqueira? Deixa a irmã dar ele no 3 de março. Capítulo 4, versículo 28. 4, 28. Escuta isso. Olha só a pregação dele que casamento dentro da sinagoga, pai. Lucas, você está em Lucas? Não, Lucas, Marcos é Lucas. Deixa eu ler aqui, vai lá. A mensagem dele, E todos na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, se encheram de ira, raiva. Olha só isso. Ele está pregando, está dizendo: o Espírito Santo está sobre mim. Vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação, vai haver salvação. Aí quando ele começa a sintetizar a mensagem e fazer as aplicações, a Bíblia vai dizer: e todos na sinagoga, ao ouvir estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. Olha só o que armaram com ele. E o levaram até o cume do monte, sobre o qual da cidade deles estava edificada, para dali despencar, jogar Jesus lá embaixo. Meu Deus. Por causa do que, irmãos? Por causa de uma palavra. Uma palavra. Por causa de uma palavra pura e genuína. Só que a Bíblia vai dizer: ele, porém, atravessando no meio dele, se retirou. Eles não conseguem pegar. Sempre vai haver perseguição contra aqueles que têm uma palavra genuína. Nós estamos aqui pregando a palavra há mais de anos. Você pode ver que aqui nós pegamos a palavra livremente e gratuitamente. Você não vem aqui chave de Pix, pedindo dinheiro toda hora, te obrigando a entregar dinheiro, a fazer os seus sacrifícios, não. Aqui nós pregamos a palavra da graça gratuitamente. Eu não vou dizer que se você não quiser, se você quiser abençoar, amém. Deus também vai te abençoar. Mas não que nós fizemos, não que nós façamos barganha de troca. E com isso muitas das vezes causa ira no coração de algumas pessoas. E quem aguenta, né? Fazer a obra de Deus sem ter retribuição financeira hoje em dia. Quantos concordam com isso aí? Diga amém. Nós estamos aqui mais de ano. Nós não forçamos texto, nós não pedimos dinheiro. Algumas pessoas voluntariamente, discretamente fazem algumas contribuições. Mas nós não enfatizamos somente isso. Porque nós cremos que a obra de Deus, ela é feita voluntariamente. É Deus. Cabe a você sentir no coração ou sentir o que precisa ser feito. Jesus pregou a palavra, pegou o rolo na mão deles, fez do jeito que eles queriam, mandou pregar ali, ali foi pregado. Só que eles se encheram de ira e de furor. E pegaram Jesus e levaram no cume do monte. Você imagina eles tentando enganar Jesus, dizendo assim: acabou o culto, acabou. Vamos subir ali no monte para nós orar um pouco? Vamos. Só que Jesus conheceu o coração. Aí quando chegou no cume do monte, quem sabe um comentando com o outro, chegar lá em cima, mas joga ele lá embaixo. Meu Deus. O negócio é ter que pregar a palavra e dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele. Aqui tem regras. Aqui tem que ser do jeito que nós queremos. Quem é esse rabino para tentar manipular a situação? Só que Jesus até concordou, subiu com eles para o monte. Aí quando eles foram caçar Jesus, cadê? A Bíblia diz que ele se esquivou. Não tem como. Só que ali, ele não foi bem quisto, bem recebido. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo 31. Eu só estou fazendo aqui algumas
Pontuações só para nós entendermos. Ó, capítulo 31 de Lucas. Capítulo 31 não, versículo 31 do capítulo 4. Você está aí, Moqueiro? Diz assim: e ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. O que ele fazia, Moqueiro? Ele fazia o quê? Nos sábados. Lembra que sábado passado ele estava na sinagoga e ninguém quis ouvir? Aí ele desceu para outro lugar e começou a ensinar no sábado. Aqui está que ele estava pregando? No sábado? Ele estava fazendo o que no sábado, Moqueiro? Ensinando. Ensinando. Na sinagoga. Cafarnaum. Olha só o que aconteceu. Estavam atônitos da doutrina, porque a sua palavra era dita com autoridade. Olha só o que tinha na sinagoga. Lê o 33, não queira? Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio. Ele estava onde? Mas ele estava onde? Na sinagoga. Na sinagoga. Ó, Jesus ensinando na sinagoga. Você pode ver que a palavra de ensino, ela traz libertação. É verdade, Deus. Não precisa de forçar o texto. Não precisa falar, vamos fazer um culto de libertação, vamos pegar aquele homem que prega sobre libertação. Não. A Bíblia vai dizer: Jesus estava na sinagoga no sábado Ensinando. ensinando. E dentro da sinagoga, alguém que estava ali há muitos anos tinha o que, Moqueira? Demônio. Meu Aí, Deus. não, se está pregando, o demônio não se manifesta. Se está gritando, falando língua estranha, fazendo todo aquele marabalismo que nós vemos por aí, o demônio não manifestava. Estava quantos anos ali aquele homem será na sinagoga? Só que a Bíblia diz que ele estava ali dentro. Só que quando chega a palavra de ensinamento, a palavra de poder e de sabedoria, ele se manifestou. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele não quer que eu e você aprendamos e aprendemos a verdadeira palavra. Porque a palavra é libertadora. Glória a Deus. A palavra da verdade, ela liberta. É verdade, Jesus. A palavra da verdade, ela não escraviza a sua mente, ela traz libertação. Glória a Deus. Escravizar a mente é quando nós ficamos focados somente em um ritmo de culto. Agora, a libertação é quando você consegue entender a palavra. Jesus está dentro de uma sinagoga no sábado. O que ele acabou de ler, está ensinando. Poderia falar assim: ele está numa cruzada evangélica. Ele está num culto de Pentecoste. Ele está na campanha da libertação. Ele está nos 7 passos para a vitória. Não. Ele estava ensinando. Quando ele estava ensinando, e havia na sinagoga um homem que tinha um espírito imundo de demônio, e gritou em alta voz, dizendo: que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos? Eu te conheço. Não, ele está na sinagoga, tem culto direto, nunca manifestou. Só que quando vem a palavra de ensinamento, Aleluia. se não tem, vontade de falar umas coisas, mas não posso estar gravando. Se não tem palavra de ensinamento, ele fica ali sentado. Mas quando começa a palavra profunda de ensinamento, faz com que as pessoas se despertam. É Deus. Na hora ele já levantou gritando e fez o quê? O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Eu bem sei. Opa, deixa eu ver. É o demônio sabendo, hein? Eu bem sei, ei, meu querido. O Santo de Deus reconheceu na hora, falou assim: não prega ensinamento aqui. Aqui se prega-se outras coisas. Aqui é. Vontade de falar os negócios, vai pregar agora. Aqui tem que pregar CPF, RG, roça ungida, sal grosso, chave. Mas pregou ensinamento, nós sabemos quem é. Por que você vem aqui? Quer me destruir?
Aí Jesus falou assim para ele: cala a boca. Glória a Deus. Para mim, eu acho que ele deveria ser um dos ministros que pregavam naquele lugar. E Jesus disse: cala a boca e sai dele. Você está percebendo que o ministério de Jesus não foi tão fácil como você pensa? Que ele teve que combater os religiosos da época. Isso é muito difícil. Porque você vai falar alguma coisa contra a religião que não está coerente com as escrituras sagradas, causa conflito e aflitos. É verdade, Deus. Te chamam de rebelde, de desigrejado, de desviado, te chamam de tudo. Mas fala: vamos só ler o que está na Bíblia, podemos ler. Não esquece isso aí. Você está com a mente cauterizada, você está afastado dos caminhos. Aí Jesus, ele entra na sinagoga e vai ensinar. E alguém que está aqui dentro da sinagoga está endemoniado e se manifesta. Você está pensando que foi só dentro da sinagoga que Jesus foi perseguido por estar ensinando a palavra? Você sabia que na família de Jesus tinha pessoas que também faziam coisas na vida dele por ele estar pregando a palavra? Vamos ler o capítulo 3, versículo 20 de Lucas, de Marcos. Lê o 20 para nós entender melhor. E foram para uma casa. Certo? Para onde? Para uma casa. Já não está mais na sinagoga, está onde? Uma casa. Uma casa. Está num templo? Está numa igreja? Não. Está numa sinagoga? Não. Está no templo de Salomão lá em São Paulo? No Brasil. Tem algum nome essa igreja? Não. Ele estava onde? Uma Continua. casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Tá. Agora o 21. Deixa eu ver como está na sua Bíblia. Vai. E quando os seus ouviram isso, Quem? os seus, A sua está o quê, Val? é 4, Marcos 4, Marcos 3, versículo 21. Depois eu vou ler na minha e você vai cair de costa. é Almeida, mas é boa, mas só segura. 3, 21. quando os seus ouviram, Seu está só os seus. Olha a minha tradução. E quando os seus parentes da sua família ouviram isso, continua. saíram para o vender. O que é? Saiu para quê? Deu você mais alta ideia. Vai, né? Onde é que Quando os tá? seus ouviram isso, saíram para o vender. Ah, Meu Deus. quer dizer que você nunca tinha visto isso na Bíblia. Os da sua casa. Deixa eu te contar como foi. Jesus entra numa casa e começa a pregar, uma casa simples, perto da casa dele. Aí chegou a notícia lá na casa dele, para a mãe dele e para os irmãos. Você sabia que Jesus tinha irmãos? Sim. Aí chega lá a notícia, ó, para Maria: Maria, seu filho está doido, está pregando ali numa casa. Como? Ele tem que ir para a sinagoga, ele tem que ir para o templo, ele não pode ficar pregando de casa em casa. A Bíblia vai dizer, vamos ver na minha tradução, você dá uma glória. Olha o que está na minha tradução. Como está na tradução 6, 21? Parte B, lê de novo aí. Parte B do 21, Val. É, 21. E quando os seus Ah. ouviram isso, saíram para o vender. Por quê? Porque diziam: esta está fora de si. Meu Deus. Você está entendendo? Quando Jesus foi perseguido até pelos seus familiares, então eles estavam pregando, chegaram lá e contaram. Maria, Tiago, que era o irmão dele, e os outros demais irmãos: ó, Maria, seu filho está ali doido, pregando numa casa. Não pode, se os chefes da sinagoga souberem isso, vai dar problema. Se o sacerdote ficar sabendo, ele era o sumo sacerdote, Glória a Deus. o eterno, aliança maior do que Melquisedeque. Aí o que acontece? É o que está na minha Bíblia, para você dar um glória. Olha o que está na minha Bíblia, versículo 21. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram, pegaram em cordas para amarrá-lo. Meu Deus. Dá um glória aí, igreja. Dá um glória aí. Porque diziam: está fora de si. Ó, você imagina, Tiago, o irmão dele era um dos mais velhos depois dele. Mãe, vamos lá pegar ele, vamos amarrá-lo. Pegou corda dentro de casa, deu uma cordinha para trás e vamos lá. Ele está louco, mãe. Vai dar problema para nós esse negócio dele ficar pregando por aí.
Ele sabe que ele tem que seguir as doutrinas do sacerdote, do templo, da sinagoga. Porque eu ouvi falar, que esses dias ele pregou lá na sinagoga, deu problema. Porque ele pregou de um jeito que deixou todo mundo furioso. Só que ninguém conta a verdade. Não conta que levaram ele para o monte, tentaram jogar ele lá embaixo. Não conta que tentaram matar ele várias vezes por ele estar ensinando a palavra. Não conta que ele entrou uma vez na sinagoga e tinha um homem endemoniado se manifestou por ele estar ensinando. Só contam o que eles querem contar. Só faz aparecer o que eles querem que apareça. Mas eu creio que um dia esse espírito de religiosidade vai cair por terra. Glória a Deus. E Deus vai começar a libertar Aleluia. pessoas que estão sendo escravizadas. É Deus, eu creio. Às vezes não manifesta como possessão, mas manifesta com um sentimento de culpa. Que passa, quem sabe, um mês inteiro sem participar da ceia, mas diz que no dia da ceia eu não posso deixar de participar, porque é um rito sagrado, é um rito religioso. Aí cauteriza a mente, por medo, faz coisas e obedece coisas. Eu quero dizer que Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Jesus está pregando aonde, Valquíria? Na casa. Na casa. Vamos comigo, gente. Me ajuda. Já estou encerrando. Ele está pregando na casa. Aí o que é a família dele? Os seus faz o quê? Pega em cordas para amarrar, para prender. Não prendeu. Está errado. Só que Jesus é esperto. Você continuar lendo, você vai perceber que quando eles chegam na porta da casa, a casa está cheia. Aí não tem como eles entrar. Imagina o Tiago com a corda escondida aqui atrás, pai. Aí alguém olha e fala, você está chamando, por que você está com essa corda? Porque tem pessoas que vêm com corda para tentar te amarrar. Aí quando chega perto, desfaz. Esperando você distrair, virar as costas. Meu Deus. Pode pegar de surpresa. Às vezes não é corda, às vezes é a língua. Deus poderoso. Não, glória, irmão. Ficou tenso o clima agora, não ficou mal? Mas o irmão dele estava com uma cordinha aqui atrás. Eu descolar que você anda com corda. Aí chegou, viu que a casa está cheia, disfarça, esconde, que é assim. É como se fosse camaleão, se transforma. Aí chega e fala assim para as pessoas que estão na porta da casa: o meu irmão está aí, fala para ele que eu e a mãe estamos aqui, queremos falar com ele. Senhor. Jesus lá dentro apregoando. Quem já viu essa mensagem? Quem já viu essa palavra aí? Glória a Deus. Jesus está lá dentro apregoando. Aí chega alguém e fala assim: peraí, Jesus, interrompe a mensagem, porque ele não estava pregando como esses pregadores, parecendo narrador de futebol. Não, ele estava ensinando tranquilamente, todo mundo estava entendendo. É como se fosse um diálogo. Isso é uma pregação. Aí fala assim: Jesus, só um minuto, peraí. A sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando. Só que como ele tem o Espírito de Deus, o Espírito me revelou. Não vai não. Deus poderoso. Isso eu acho aqui. Glória a Deus. 31. Ó, está escrito, ó. Então chegaram sua mãe e seus irmãos, ficaram de fora, mandaram-lhe chamar. Você está conseguindo entender a palavra? Está difícil, está fácil, tá? Aleluia. Então o Davizinho está entendendo, né, Davizinho? Ó, chegaram e ficaram pro lado de fora, porque eu consegui entrar, tinha um monte de gente. Aí o que o Tiago, os irmãos dele fez com a corda, pai? Está lá. É, não é só corda não, tem mais coisa. Parece que tá um pente filho naquele carro lá, para achar tanta coisa. Ali tem corda, ali tem taco de beisebol, ali tem faca. Jesus. Ó. Então chegaram sua mãe e seus irmãos e ficaram aonde? Por fora, que não dava para entrar. É Deus protegendo. Mandaram nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor. E alguns lhe diziam: eis que a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e te procuram. O normal seria o quê? Jesus falar: irmãos, acabou o culto, deixa eu ver aqui minha irmã, a minha mãe, os meus irmãos querem. Depois a gente continua, deixa eu lá ver, porque eu preciso dar uma atenção para minha mãe e para meus irmãos.
Só que Jesus disse o quê? Versículo 3:33. Você nunca mais esquecerei, Gaia. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem era minha mãe? Ó, segura. Agora não parece que está doido mesmo? Não parece que eles tinham razão? Está entendendo isso? Quero queimar, terminando. Eles saem de casa e falam: mãe, ele está fora de si. Ah, mas é verdade, filho. Ele não pode ficar com esse negócio de ficar pregando na casa. Vamos lá. Pegou a cordinha. Aí chega lá, fica pro lado dele. Ora. Aí comenta com alguém: chama ele lá, fala que é a mãe e os irmãos. Tem que obedecer. Aí chega lá, conta para ele: sua mãe e seus irmãos estão te chamando, Jesus. Aí o que ele fala em alto e bom som? Mas quem é a minha mãe e meus irmãos? Meu Deus. Aí esse Tiago escuta lá de fora e fala: ah, mãe, tá vendo? Ele tá ficando doido mesmo. Não sabe nem quem é nós mais. Meu Deus. Aí alguém olha para Jesus e fala: você gosta, né, pai? Olha a resposta de Jesus, 3:33. Você nunca mais vai esquecer. Olha, respondeu-lhe Jesus dizendo: quem é minha mãe e os meus irmãos? Não dá a sensação que... E olhando em redor para os que estavam sentados perto dele, imagine ele pregando, dizendo: mas quem é minha mãe e os meus irmãos? Alguém olha para ele. A Bíblia diz que ele olhou para todos ao redor. Imagine todos olhando para ele e dizendo: não é Jesus. Imagine Tiago do lado de fora, falou: mãe do céu, é daqui para o psicólogo. É CAPS, é CAPS. Estavam sentados perto dele, ele olhando todo e disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Aí Tiago falou: mãe do céu, Vai lá dentro fazer isso. agora deu ruim. Ele está dizendo que mãe e irmão deles são os que estão dentro da casa. Aleluia. Na mão dele. Glória a Deus. Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Aí quando achavam que ele estava ficando doido, aí ele dá uma resposta conclusiva: porque todo aquele que fizer a vontade de Deus, Aleluia. esse... Continua, vai. É meu irmão, minha irmã e minha mãe. Oh, glória. Glória a Deus. Todos achando que ele estava doido, né? Porque é assim às vezes. As pessoas te perseguem tanto, achando que isso é uma coisa. E quando chega perto, parece que a sua vivência concorda com aquilo. Só que de repente o Espírito de Deus te toma e você mostra o que é estar na presença dele. Quem é minha mãe e os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos é o que estão aqui. Porque mãe e irmão são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Percebemos uma perseguição de Jesus na sinagoga. Percebemos uma perseguição de Jesus de novo em uma outra sinagoga. E agora percebemos a perseguição de Jesus certa feita em uma casa. Só que os perseguidores perseguem, mas não conseguem pegar. Porque Deus é um Deus que dá livramento. É Deus. Lembra do início da mensagem? Ele estava na sinagoga próxima à casa dele. E aí a Bíblia vai nos dizer que um ministro que ali estava pegou um rolo e entregou na mão dele, o principal da sinagoga. E por direito ele teve que escolher para o outro apregoar. É como faz essas campanhas por aí: coloca um título e você tem que ser subalterno ao título. Eu até concordo com isso, tudo bem. Se a pessoa orou e pediu um título, estou escalado para pegar numa igreja dia 23. Me deu um título, eu tenho que ser subalterno ao título. Porque se o pastor orou e Deus colocou aquele título no coração dele, tudo bem. Mas só que chegar na hora, Deus quiser mudar o negócio, eu não posso confrontar com Deus. É Deus. Então entregaram para Jesus. Aí nós vemos que Jesus leu, pregou. O Espírito de Deus estava sobre ele para libertar os cativos, para curar. Só que quando ele entrega o rolo na mão do mesmo ministro que ele entregou, aquele ministro olha para ele e fica olhando: por que ele está pregando desse jeito? E tentam levar ele para o monte para tentar jogar ele de lá de cima a baixo. E ele fugindo. E quem sabe disso? Essa sinagoga não entra mais.
Depois ele desce para uma outra sinagoga. A Bíblia vai dizer que ele está ali ensinando com autoridade. Se manifesta o espírito imundo na vida de um que está ali. Depois ele vai para perto da tua casa e começa a pregoar nas casas. Também deu problema. Depois ele começa a pregoar na rua. Começa a pregoar na praia. Começa a pregoar no deserto. Porque onde ele passava, ele ministrava a palavra. Lembra da semana passada, eu não sei qual dia foi, eu disse que ele tinha uma estratégia para atrair pessoas. Na época de festa em Jerusalém, ele subia numa montanha e gritava: quem tem sede? Lembra? Quem lembra disso aí? Glória a Deus. E as pessoas ficavam 2, 3 dias sem beber água. E ele anunciava: quem tem sede? Todo mundo se chegava achando que ele tinha água para beber. Só que quando ele começava a pregoar a palavra, as pessoas esqueciam da sede. Aleluia. As pessoas esqueciam da fome. Certa feita estavam caminhando com ele 3 dias em jejum. A Bíblia vai dizer isso. Acredito que é no livro de Marcos também. Aí Jesus diz que não tem pão e não tem nada para eles comerem. E os discípulos dizem: despede essa multidão para que vão e comprem pão. E se viram, porque faz 3 dias, Jesus, que eles estão atrás de nós, que não comem, não bebem. Só palavra, só palavra. Aí Jesus fala: eu não posso dispensá-los, porque se eles saírem de perto de mim, no meio do caminho eles vão perecer. Porque enquanto eles estão ouvindo a palavra verdadeira, tem alimento que sacia a alma. Glória a Deus. Só que se sair de perto, vai perecer no meio do caminho. Aleluia. O que você acha? Tem esse versículo aí na Bíblia. Porque Jesus sabia: se eles vieram de lá para cá em 3 dias, é mais 3 para voltar. Se 3 com ele não sentia fome, não sentia sede, o primeiro passo fora de estar perto dele, já vai sentir fome e sede. E o deserto é causticante. Então Jesus é estrategista. Diz: não podemos dispensá-lo dessa maneira. É onde acontece a primeira multiplicação dos pães. Depois você acha. Só que não é sobre isso que eu quero pregar. Eu quero voltar aqui sobre ele ministrar na sinagoga e trazer irritabilidade aos ministros. O tempo passa. Ele pregou na sinagoga e quem sabe a face dele ficou marcada por aqueles que ali estavam. Só que a palavra entrou. Ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, Glória a Deus. pois ele me ungiu para pregoar as boas novas, Aleluia. para libertar os cativos, para curar e trazer o ano aceitável do Senhor. A palavra ficou martelando na cabeça. Porque palavra boa é essa que você nunca mais esquece. Aí passa, quem sabe, uma semana, eles estão ali, estão com aquela palavra na cabeça. Doideira dizer que o Espírito está sobre ele, que ele é capaz de curar, que ele é capaz de libertar. E para mim, dos chefes da sinagoga, era Jairo. E é um dos principais da sinagoga que, quem sabe, também argumentou o plano de levar ele para o monte e jogar ele lá de cima abaixo. Só que por perseguir a palavra, por perseguir a Jesus, certa feita Jairo chega na sua casa. A sua filha está enferma. Ele, sendo o principal da sinagoga, quem sabe ele chama o sumo sacerdote para orar. Nada acontece. Quem sabe ele faz a campanha. Nada acontece. A situação da menina vai se agravando. Ele procura, quem sabe, os melhores médicos. No livro de Lucas também tem essa passagem. E nada acontece. A menina vai se deteriorando. E aquela palavra está na cabeça. Mas aquele jovem, aquele rabino que pregou na sinagoga, diz que o Espírito estava sobre ele. Será que é verdade que ele tem unção para curar? Porque ele disse que hoje se cumpriu, naquele sábado se cumpriu esta palavra. Ele disse que o Espírito está sobre ele. Mas como agora eu vou atrás dele e pedir ajuda? Já tentei recurso de todas as maneiras. A minha filha continua cada vez pior. Só que quando todos os... Porque nós temos esse péssimo costume. Recorremos a todas as portas. Quando não dá nada certo, vamos para a igreja. Vamos procurar Jesus. Aí Jairo, chefe da sinagoga, estava, quem sabe, muitas das vezes indo para a sinagoga triste e angustiado, sabendo que deixara uma menina enferma dentro de casa.
Quem sabe ele chegava na sinagoga, o sumo sacerdote dizia: ei, deu certo, melhorou? A oração que nós fizemos lá deu certo, a campanha. Não deu nada certo. Ela está cada vez pior. Se fosse na época da Inquisição, da indulgência, quem sabe o que é isso? Então ninguém sabe, eu vou nem entrar, senão vai ficar muito comprido. Só pincelar para você entender. Indulgência é que os papas do clero romano antigamente dizia que todo pecador ele tinha que, tá entendendo? Para poder ter salvação e ganhar um pedacinho de terra lá no céu. Ficou fácil? Não precisa de aprofundar muito. Quem sabe tinha indulgência nessa época. Até que chegou Martinho Lutero e quebrou esse negócio. Quem sabe tinha indulgência. O chefe da o sumo sacerdote se levava e falava: Jairo, o seguinte, é porque você não está dizimando, você não está ofertando. Você tem que fazer uma oferta boa, porque eu creio que quando você entregar o que é de Deus, é o que usam por aí, Deus vai curar a sua filha. E Jairo, quem sabe, pagou horrores e nada. E o último recurso, a palavra estava na mente martelando. Aquele pregador, Jesus disse que o Espírito estava sobre ele. Mas como eu vou atrás dele agora, sabendo que outrora tentamos jogar ele do monte para baixo? Só que quando o calo aperta na família, não tem jeito. Só para ser rápido, para terminar. Quem sabe ele levanta da tua casa para ir para a sinagoga. Ele diz: hoje eu não vou para a sinagoga. Hoje eu vou ter um encontro com Jesus. Glória a Deus. Jairo, você está com o culto com a hora marcada, mas hoje eu não vou. Hoje eu quero ter um encontro com Ele. Hoje eu quero me encontrar com Jesus. Independente de placa, de religião, de roupas, de filactérios, de kippah, de tudo. Vou deixar tudo de lado. Aí quem sabe ele está caminhando. Aí ele vê Jesus vindo com uma multidão. Jesus, quem sabe, olha, bate reconhecimento e diz: olha lá, aquele que outrora me perseguia, aquele que tentou me jogar do monte abaixo, tentou me jogar no buraco. Só que quando ele vai chegando perto de Jesus, Aleluia a Deus. a Bíblia diz que ele dobra os teus joelhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele dobra os teus joelhos no pé do mestre. E o Jesus, nosso Senhor, fica olhando aquilo dizendo: ah, mudou ele. Não, Jesus não pensa assim, não, somos nós. Eu estou passando por. Eu estou dizendo se fosse eu, no caso. Olharia assim e dizer: rapaz, quem te viu, quem te vê. Até ontem. Mas tudo bem. Aí ele chega e diz: Senhor, olha, eu preciso de ajuda. Quem sabe ele conta a história. Estou conjecturando. Já tentei na sinagoga, já fui para o templo de Salomão, já chamei o sacerdote em casa para orar com azeite, com óleo, com um monte de essência, e nada. Minha filha está horrivelmente doente. E antes que o senhor pergunte: eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas mesmo assim não está dando certo. Jesus só ouvindo, ele ali nos pés do Senhor. Depois você vai achar o texto. Quer que eu ache para você? Só para você. Está no capítulo 8 de Lucas. Capítulo 8 de Lucas, versículo 41. Vê a hora, irmão, senão passa muito horário. Daqui a pouco o pessoal nem vem mais para o culto. Para acabar 9 horas, está acabando 10. 8h53. Eu tenho 7 minutos ainda. Vamos ler, só para nós já finalizar. Ó, 8h41. Quer achar primeiro? Ler. 8h41 de Lucas. 8h41 de Lucas. Achou, tá? Chegou um varão nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Sim, ele era um dos ministros da sinagoga, que dava o livro na mão de Jesus para Jesus pregar. Vai. E prostrando, O que ele fez? prostrou, Aonde? prostrando-se aos pés de Jesus, Rogou-lhe: entra. e entrasse em sua casa. Glória a Está entendendo Deus. como a história muda? Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Aleluia. Então eu não inventei isso, está na Bíblia. Ele chegou e se prostrou. Eu só estou conjecturando o que ele deve ter falado, dizendo: já tentei de tudo e nada acontece.
Porque tinha uma filha única, que já há quase 12 anos estava à morte. Aí Jesus falou, tudo bem. Ele foi lá, é como eu sempre prego, uma forma de você receber adiantada a tua bênção, é você se inclinar aos pés do Senhor. Você não precisa de dar dinheiro, você não precisa de fazer voto, não. É você dobrar os teus joelhos. Você quer receber adiantado, dobra os teus joelhos. Glória a Deus. E pede. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Deus está falando ao meu coração. Precisamos de nos inclinar mais na presença dEle. Não convencemos Ele com a nossa maneira de falar, de se expressar, com o nosso dinheiro, com a nossa maneira de viver, não. Nós agradamos a Deus quando nós nos prostramos aos teus pés. É Deus. Quando flexionamos os nossos joelhos e entregamos tudo. Como diz aquele louvor, quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo estiver diante dos teus pés, diante do teu altar, pode ter certeza que Ele vai fazer algo sobrenatural. Deus está mudando algumas histórias aqui nesta noite. Deus está trabalhando. Ele te trouxe aqui para lhe dizer que Ele está trabalhando, está mudando algumas situações na sua vida. E quando você começar a se prostrar aos pés dele, pode crer que tem resposta. Pode acreditar que a resposta vai vir do alto. Você não precisa de fazer sacrifício, você não precisa de fazer muitas coisas, não. Você precisa de se prostrar, porque Ele compreende, Ele entende. Tem pessoas que têm algo na mente que diz assim, Deus não está fazendo isso para mim, porque eu não estou fazendo isso para Ele. Eu preciso ser mais isso, mais aquilo. Eu quero te dizer, Deus, Ele ama você do jeito que você Glória a Deus. E a transformação que tanto você almeja, que tem desejo, é Ele que vai trabalhando de tempo em tempo, te transformando para a honra e glória do nome dEle. Porque a Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus, quando Ele vem sobre a vida de uma pessoa, Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Não é religião, não é pastor, não é pregador, não. Não é insistência de pessoas, não. Quem te convence, se você deixar Ele entrar nessa noite, quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E Ele sempre vai estar contigo. Se você dá lugar, Ele entra. E a Bíblia diz que a melhor maneira que Ele faz na minha e na sua vida é nos ajudar, principalmente nas nossas fraquezas. Ele está aqui nessa noite. Ele procura o lugar no teu coração, no meu coração. Ele quer tirar todo o espírito de religiosidade. Ele quer fazer com você como aconteceu com Jairo. Deixou a capa sacerdotal, deixou o principado da sinagoga, deixou aquela vida de religiosidade e decidiu ter um encontro digno com o Senhor. E quando nós temos encontro digno com o Senhor, Ele não vai ficar lançando no rosto, jogando na cara o que eu e você fizemos até ontem, não. Quando Ele vê o teu coração aquebrantado, Aleluia. Ele ouve a tua oração e tem resposta para a tua oração. Glória a Deus. Sem acrescentar muitas coisas, a gente sabe o que aconteceu. Sem colocar a mulher do fluxo de sangue no meio, nós entendemos que quando Jesus está caminhando para a casa de Jairo, sempre tem alguém que traz uma resposta dizendo: não precisa perturbar mais o mestre, a sua filha já morreu, já deu tudo errado. Só que ele continua. E Jesus diz: morreu não, confia, Jairo, vamos lá. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa, e quando está todo mundo ali chorando, dizendo: a menina está morta, acabou, Jairo, Jesus diz: acabou nada, ela está dormindo. Calma, Jairo, onde ela está? Glória a Deus. Subiram no andar de cima. Jesus levou só 3, Pedro, Tiago e João e Jairo. Fecharam a porta do quarto e tirou do meio da multidão.
A Bíblia diz que Jesus chegou até a menina que já estava morta e disse para ela: Talita cumi, menina, Levanta-te. menina, levanta-te. E na mesma da hora, ela levantou e se sentou-se. Aleluia! Porque para ele basta apenas uma palavra. Verdade, Jesus. Para ele basta apenas uma palavra. Deus está ressuscitando sonhos nesta noite. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, se coloque de pé. Deus nesta noite está dizendo aos nossos corações pela palavra: acredite no poder, aleluias, de Cristo em nossas vidas. E também no poder que tem uma oração sincera. Quando você se prostra aos pés do Senhor em adoração, pode deixar que o resto Ele faz. E Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Aleluia, Deus. Amém? Feche seus olhos. Eterno e soberano Deus, te Senhor agradecemos Deus, nesta meu noite Pai, pela tua obrigado, palavra. Senhor, pela tua palavra. Que esta palavra, Senhor, ache guarida em Possa cada abençoar, coração, Senhor, até cada que, ó um Deus, de que quem nós, sabe nos Senhor, ouve, nesta Senhor, noite. pelas redes sociais, Deus vai de encontro até na nossa cada um, Senhor, vizinhança, a Deus, qual, quem Senhor, sabe está aqueles que não ouvindo essa conseguiram palavra neste vir momento, por causa da chuva, nas Senhor, redes sociais, mas Pai. estão, ó Deus querido, Deus, também eterno, nos entrego o ouvindo. Rodrigo nas tuas mãos, eu entrego, Até Senhor, onde a chegar cada esta um, palavra, quem sabe não chega a hoje, qual mas está chega outro dia, ela possa ter assistindo, Senhor, e efeito. ainda vão assistir. Ó Deus, e aqueles que aqui também Possa se ser encontram, que se tocado, esforçaram, Senhor, para estar aqui, para curados, ouvir a ó Pai, tua em palavra. nome de Jesus. Ó Deus, Senhor, pedimos a Ti abençoa, Senhor, a encarecidamente que nossa o Senhor venha abençoar grandiosamente. Que haja, ó Senhor querido Deus, as Tuas mãos estendidas abençoa, e Senhor, as nossas bênçãos famílias, sem medidas abençoa a nossa sobre casa, cada um que aqui abençoa, está. Senhor, a cada um. Ó Deus querido, que cada um nesta noite volte para a Tua casa com a resposta que vem do alto. Que assim seja, Senhor. Enquanto uns estão dizendo, não tem mais jeito, acabou. Mas o Senhor tem o teu projeto, o Senhor tem, Senhor, as Aleluia, tuas maneiras de Deus, eu trabalhar. creio, Senhor. Opera, Senhor, nesta noite, ó Deus, com milagres e prodígios, ó Deus, é o que eu te peço. Que cada um volte para a tua casa, Senhor, Jesus, ó Deus. crendo no poder, ó Deus querido, da tua palavra e da tua misericórdia e das tuas bênçãos. Que cada um receba nessa noite, em nome de Jesus, a bênção que vem do Em alto. nome de Levante as Jesus, ó mãos. Deus. E que o amor de Deus Pai, Que assim a seja. graça do nosso Senhor Jesus, Que assim a seja. comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Que assim seja seja. conosco hoje, amanhã e para todos sempre. Que todos digam Amém. E graças a Deus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Está encerrado.